Já faz um tempo que tudo mudou. Eu nunca quis viver esse momento, mas na vida, algumas coisas acontecem sem a gente perceber. Deus, às vezes me questiono o motivo do Senhor o ter levado. Os dias passam lentamente e eu sinto como se ele fosse voltar. Mas na realidade, preciso permitir que o seu conforto e amor me preencham. Preciso aceitar e entender que o Senhor tem um tempo certo para tudo. Mas nunca pensei que doesse tanto assim. O ver partir, ver sua alma sumir, sua existência escapar. Eu tanto te pedi que guardasse a sua vida, que protegesse, que cuidasse dele, que o trouxesse de volta para casa. É difícil entender. Mas o Senhor é a minha força. É quem sopra vida em meus pulmões todos os dias. Eu preciso confiar na sua perfeita, boa e agradável vontade. Eu confio no teu amor. Eu confio na sua paz que excede todo entendimento. Mesmo sofrendo, eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor é meu refúgio, em ti eu confio. Me console e me encha de ti. Quero deixar sua presença inundar meu ser. Me encha da tua graça e me faz crescer e renascer. Amém, Senhor. Essa é a nossa oração hoje. Nos faz crescer, nos faz renascer em Ti. Obrigado porque ao longo desses últimos sábados, dessas últimas semanas, nós temos tido a oportunidade de Te conhecer mais, Jesus. E esse é o desejo do nosso coração, é Te conhecer. Porque há uma missão nas nossas mãos que é Te tornar conhecido. E nós queremos falar do que conhecemos. Nós queremos anunciar aquele que vivemos. Por isso que a nossa experiência seja o Senhor em nós, nos transformando de dentro para fora, nos ensinando a viver, nos ensinando a escapar das distrações de um mundo tão barulhento, para encontrarmos no silêncio da Tua presença a resposta para a nossa alma, para os nossos medos, para as nossas crises, para as nossas dúvidas, para a insegurança. Porque o Teu amor, o Teu profundo amor, um dia se revelou a nós. O Senhor escolheu vir ao nosso encontro e o Senhor veio na forma de homem, na forma de servo, e nos serviu, e nos amou, e nos aceitou, e nos perdoou, e nos convidou para um relacionamento real, verdadeiro, não com uma ideia, não com um conceito, não com uma religião, nem mesmo com um livro apenas, mas o Senhor se revelou como a palavra viva de Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu és real. Obrigado porque Tu és uma pessoa e não uma ideia. Tu és uma pessoa viva e não morta. E o Senhor anda perto daqueles que abrem o coração para Te experimentar, para Te conhecer. E é isso que nós desejamos. Que cada um de nós viva essa experiência real de se calar para Te ouvir. E que no nosso silêncio a Tua voz ecoe e transforme a nossa vida, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. De vez em quando a nossa igreja faz alguns eventos grandes, conferências de liderança, e esse é o caso desse final de semana. Nós estamos sediando uma conferência de liderança, na verdade terminou hoje à tarde, chamada Summit, que abençoa muito a nossa igreja há vários anos. E quando essas coisas acontecem, geralmente nós recebemos convidados bem especiais e importantes. E dessa vez recebemos um amigo muito querido da nossa igreja, o pastor Tércio, lá de Maceió. Então a gente não podia perder a chance de ouvi-lo. Deus abençoe aí, pastorzão. Está em casa. Valeu. Boa noite, gente. Bom demais estar aqui com vocês. Eu quero pedir que vocês estejam orando pela vida do pastor Pedro. Ele, quando disse que ia receber uma pessoa muito especial aqui, ele mentiu. Mas eu quero que vocês orem por mim também, porque eu gostei. Se só ele tivesse mentido era uma coisa, mas eu gostei de me sentir especial. Esse tempo eu tenho certeza que tem sido um tempo muito bom e muito de Deus aqui na vida de vocês a cada sábado, quando vocês estão pensando sobre essa jornada e sobre esse desafio de conhecer a Deus.
Eu acho interessante que o próprio Cristo, ele, num determinado momento, contando o Sermão do Monte, ou no final do Sermão do Monte, ele diz que no final dos tempos vão chegar algumas pessoas para ele e vão dizer assim: olha, eu fiz milagres no seu nome. Outros vão dizer: eu profetizei, eu preguei no seu nome. Outros vão dizer: olha, até exorcismo no seu nome eu fiz. E o Cristo vai virar para essas pessoas e vai dizer assim: olha, se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu nunca conheci vocês. Por isso, é possível que nós façamos um monte de coisas para Deus, em nome de Deus, e ainda assim sem termos uma experiência de conhecimento, de convivência com Deus. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre talvez uma das disciplinas espirituais mais difíceis, ou uma das práticas mais difíceis, que é de aquietar o coração. A gente vive num mundo muito agitado, a gente não se ouve. Um dia desse eu estava conversando com a minha esposa, eu sou casado, já há quase 20 anos, tenho 3 filhos, uma filha vai fazer 16, outra de 12, e um rapaz de 4 anos. Né? As minhas 2 filhas fizeram um voto de castidade, não vão namorar, não vão casar, vão ser freiras, as primeiras freiras da Igreja Batista. Olha, que coisa linda. E aí eu precisei liberar o rapaz para que ele pudesse, no tempo certo, ele for maduro, 7, 8 anos já, começar a namorar. Mas, brincadeiras machistas à parte, um dia desse eu estava conversando com a Karen e a gente estava fazendo uma análise sobre a nossa história de casamento. E sobre alguns momentos onde nós tivemos conversas intensas, mas que não tiveram muito resultado. E a gente chegou a uma seguinte conclusão: que naqueles instantes, de verdade, a gente não estava conversando. Eu estava ouvindo o que ela dizia para eu preparar a resposta. E que os momentos onde nós mais crescemos, ou alguns dos momentos onde nós mais desenvolvemos a nossa intimidade, foram aqueles onde nós pudemos aquietar o nosso coração e perceber o outro. A gente vive num mundo hoje de profunda agitação. Eu sou um pouco mais velho que a maioria de vocês que estão aqui. Eu sou de uma época, por exemplo, em que a televisão saía do ar. Saía do ar. Chegava uma determinada hora, falava assim: agora o término das nossas programações. Aquela voz bem impostada, e entravam as listras coloridas para quem tinha televisão a cores, ou listras em preto e branco para quem tinha televisão preto e branco, e começava ali a mostrar a programação do outro dia. Meia-noite, acabou. Não tinha negócio de você ficar à madrugada vendo alguma coisa. Eu vivi numa época onde a gente, por exemplo, não tinha a questão que a gente tem hoje dessa relação com o celular. E alguém já disse que a gente tem uma relação com o celular semelhante ao que o dependente químico tem com a droga. Você acorda 3 horas da manhã, a primeira coisa que você faz é passar a mão na cabeceira, ou no criado mudo, ou aonde estiver seu celular, para ver se Deus ou alguém mandou uma mensagem para você. Daí desse eu acordei 3 horas da manhã, peguei o celular, e aí a minha mulher acordou quando eu me mexi, e ela falou: vai orar, pastor. Esse é o nosso mundo, o mundo onde eu e você recebemos a todo instante inúmeras distrações. Alguém já disse que as distrações que vêm ao nosso encontro são de variadas fontes. Tem aquelas distrações que são sensoriais, que a gente, às vezes, você ouve uma música, você sente um cheiro. Tem as distrações, que são essas distrações que vêm através de um celular ou de um computador, cada vez que o seu celular treme no bolso.
Você precisa dar uma olhada, porque a impressão que você tem é que se você passar mais de 10 minutos sem olhar no seu celular, algo de importante pode estar acontecendo no mundo que precisam da sua intervenção. Nós temos a distração inevitável, que é a distração do nosso nome. Você vai andando pela rua, alguém chama o seu nome, você inevitavelmente vai olhar. Mas a verdade é que nós vivemos num mundo de barulho e distração. E como é que a gente consegue, nesse mundo, aquietar a alma para conhecer a Deus? Como é que a gente consegue, nesse mundo, acalmar o coração para ouvir aquilo que Deus tem para nós? E mais do que isso, qual é a importância disso? O que esse tempo do aquietar a alma pode trazer para nós? Eu quero ler um texto da Bíblia com vocês, que se encontra no livro de Abacuque. Para você não cair em tentação, pega o seu celular e bota no modo avião. E Abacuque capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim, eu quero ler do verso 1 até o verso 4, a Bíblia diz assim: Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá, e o que terei como resposta à minha queixa. E então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá da fé. Esse texto de Abacuque, ele sempre chamou muito a minha atenção, porque Abacuque, ele traz no seu primeiro capítulo algumas questões que são muito comuns à minha vida e à sua vida. Abacuque é um profeta que, quando vai falar com Deus, ele fala com Deus assim: Senhor, até quando? E eu não sei se você já fez essa pergunta para Deus: Senhor, até quando? A impressão que Abacuque tinha era que ele clamava e Deus não respondia, que ele gritava e Deus não ouvia, que ele falava e Deus não estava nem aí para ele. Sabe aquela impressão que às vezes a gente tem, que o nosso pedido lá no céu deve ter um departamento de protocolo, e um anjo pegou, colocou na última gaveta e a fila está andando para todo mundo, menos para a gente. Um dia desse, uma irmã me procurou na igreja e falou assim: pastor, eu quero fazer um protesto. Chegou uma menina aqui na igreja um dia desse, nem batizada foi ainda, não sabe nem o nome dos discípulos, já arrumou namorado. E eu estou aqui, ó, desde o departamento infantil, fazendo a famosa oração: Senhor, dá-me um varão. Uma oração infalível. Se você quiser, eu te ensino. Não é simpatia, mas em 30 dias dá resultado. Eu fazendo a oração e a coisa não anda, e veio essa daí num dia assim, ó. Até quando? E aquela nossa relação, às vezes, com concurso, que a gente está lá ralando, fazendo a nossa parte, suando a camisa. E quando a gente pensa, não, nesse vai, aí bate na trave e vai para fora. É a nossa relação com o emprego, que você fala assim: agora a coisa vai funcionar. E tem uma hora que você começa então a perder a paciência e faz como Abacuque: Senhor, até quando? A coisa não anda. É esse problema com os meus pais, é esse problema com os meus irmãos, é esse meu namorado que é um enjoado, Senhor. É essa minha namorada que ninguém merece. É esse trabalho que eu tenho. São as respostas que não chegam, Senhor. Até quando? O capítulo 1 de Abacuque é o tempo todo ele falando com Deus: Senhor, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Mas no capítulo 2, Abacuque toma uma decisão. E a decisão que ele toma é de aquietar o seu coração. Ele diz assim: Senhor, tá bom, o Senhor não vai falar não. Então eu vou subir
para a minha torre de vigia. E lá eu vou esperar o que o Senhor vai fazer. E o surpreendente é que quando Abacuque toma a decisão de sair da agitação, de sair daquele tempo, sabe, onde ele estava agoniado, exasperado, e resolve subir na torre de vigia, se aquietar, Deus fala com ele. E aí eu fico pensando que alguns de nós precisamos tomar a decisão de nos aquietarmos. Precisamos tomar a decisão de resolvermos as nossas questões num nível mais alto ou num nível mais profundo. Eu não acredito num Deus que chega atrasado. Eu acredito que grande parte das respostas de Deus para a minha vida e para a sua vida já estão aí. A gente é que não enxerga. Tem uma história interessante na Bíblia, lá em Gênesis. Não sei se é capítulo 21 ou capítulo 22. Eu sei que está em Gênesis. Você pode acreditar pela fé que está lá. Mas é aquela história do dia que Agar é expulsa da casa de Abraão. E ela entra no deserto com seu filho, começa a andar no deserto, a água acaba, ela coloca o menino para trás, se assenta e diz assim: eu não quero ver o menino morrer. E quando ela está ali assentada, achando que seu filho iria morrer, Deus aparece, consola o coração dela. E eu acho interessante quando a Bíblia diz assim: e Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço que estava diante dela. Interessante que Deus não criou o poço. Não foi num passe de mágica. Não foi uma varinha de condão, não. O poço estava ali. Mas por conta da agitação dela, ela não enxergava. Não foi o mesmo também lá em Gênesis 28, quando Jacó está fugindo da casa de seu pai, porque seu irmão tinha dito que iria matá-lo. Se você acha que aquela briga lá na sua casa é coisa séria, é porque você não conhecia a casa do seu Isaac. Lá, irmão queria matar o outro e estava falando sério. A ponto de 20 anos depois, ô raiva, ele ter juntado um exército de 400 homens para matar o irmão. Ia faltar Jacó para quem quisesse bater. No capítulo 28, ele foge, para no meio da estrada, pega uma pedra, faz da pedra travesseiro. A gente é cheio de frescura com o travesseiro. Ai, deixa um camarada veio me vender um travesseiro e falou: pastor, tem que comprar esse travesseiro. Ele foi feito pelos especialistas da NASA. Eu disse: me engana que eu gosto, que o camarada vai ficar lá, pensando em como vai fazer uma noite melhor para eu dormir. Ele faz da pedra seu travesseiro, tem um sonho, vê uma escada que liga a terra ao céu, anjos subindo e descendo, quando ele acorda e diz assim: uau, Deus estava aqui, eu não sabia. É essa experiência daqueles homens que vão no caminho de Emaús, entristecidos, cabisbaixos, depois da ressurreição de Jesus. Jesus se aproxima deles e fala: o que está acontecendo, o que está pegando? Eles falam assim: parece que você é o único forasteiro que não sabe das últimas notícias. E eles começam então a vomitar toda a sua angústia, toda a sua frustração. O Cristo, que era um varão poderoso, em sinais, em milagres, fazia, acontecia, ele morreu. Nós achávamos que ele fosse a esperança de Israel. E o Cristo ali do lado deles, caminhando o tempo todo, mas por conta da turbulência no coração, eles não conseguiam enxergar o Cristo. A outra que foi lá no sepulcro, encontrou com Jesus, ou melhor, a procura de Jesus, viu o sepulcro vazio, não entendeu o milagre. Achou que era um caso de polícia, roubaram o corpo do meu Senhor. Jesus aparece, confunde Jesus com o jardineiro. Na verdade, essa nossa agitação nos tem impedido de ver aquilo que Deus tem para nós. Abacuque estava nervoso.
Ele fala assim: eu vou parar. E eu vou subir na torre de vigia. Você precisa decidir parar em algum momento. Quero fazer um desafio a você. Faça um compromisso com Deus. Eu vou passar uma manhã sem mexer nesse celular, sem entrar no WhatsApp. Pastor, aí não dá, porque eu tenho 700 grupos de WhatsApp. E o WhatsApp é um negócio do inimigo. Porque assim, você tem o grupo do WhatsApp, tem o subgrupo, onde você prepara a treta para poder participar do grupo. E aí você precisa desconectar. Você precisa acalmar o seu coração, porque eu acredito que as respostas de Deus estão aí. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer ensinar para você, a orientação que você precisa, a decisão que você tem que tomar. Não poucas vezes ela já está à sua volta, mas você está como tantos outros personagens bíblicos que, apesar da presença de Deus, por conta da agitação, não conseguiam percebê-lo. Quando eu olho para o livro de Abacuque, no capítulo 2, duas coisas me chamam a atenção. Quando ele decide se aquietar, o verso 2 vai dizer: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la, pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Uma das primeiras coisas que a quietude trouxe junto ao coração de Abacuque, como fruto desse tempo que ele sai do bolo e vai para a torre de vigia, foi que a resposta de Deus o ensinou a lidar com um dos grandes males dos nossos dias, que é a ansiedade. Deus vira para ele e fala assim: olha, eu tenho uma resposta para você, tem algo para acontecer, mas escreve. Aquelas coisas que nós não registramos, nós temos a tendência de esquecer. Então faça um registro aí. Porque isto vai ocorrer na sua vida, mas não vai ser agora não. Vai demorar um pouco, mas vai acontecer. Nós hoje somos dominados pela pressa. Foi feita uma pesquisa em ambientes corporativos dizendo que uma das maiores fontes de estresse no trabalho é o tempo que as pessoas perdem ligando as máquinas. Que ódio que dá quando o computador trava, é ou não é? Por que o sinal vermelho, quando a gente está atrasado, parece que demora mais? Que ódio que dá quando você manda um WhatsApp para uma pessoa, a pessoa visualiza, aparece as listrinhas azuis, mas cadê a resposta? Nós queremos tudo para ontem, nós somos ansiosos. E a ansiedade, ela pode ser entendida como a nossa necessidade, como o nosso desejo de controlar aquilo que não está na nossa alçada, aquilo que não está nas nossas mãos. É o excesso de amanhã para o dia de hoje. Eu confesso a vocês que um dos meus defeitos é que eu sou muito controlador. Eu quero tudo na minha mão, quero saber de tudo, quero tudo para ontem. E algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida vão levar um tempo. E Deus não vai entrar na sua pressão. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, para que no tempo dele ele te exalte. Primeira coisa que vem com a palavra de Deus é esse senso de: olha, Abacuque, eu tenho coisas para a sua vida. Fique tranquilo, elas vão ocorrer. Mas vão ocorrer no tempo certo. Eu gosto muito de uma expressão que o apóstolo Paulo usa em Filipenses capítulo 4, no verso 6, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. É difícil a gente não ser ansioso, né? Desde uma irmãzinha chegou para mim lá na igreja e falou assim: pastor, o senhor assistiu o programa tal ontem? Eu falei: vi não, meu irmão, o que passou? Falava sobre o arsenal nuclear que existe hoje na Terra. Esse arsenal nuclear tem o poder, a potência de destruir a Terra 28 vezes. Já parou para pensar nisso? Eu falei: minha irmã, só precisa destruir uma, né?
Quer destruir? Vai destruir. Onde não? 28. Quem vai ficar para apertar esse botão as outras vezes? Uma vez só, já deu. E ela numa ansiedade. É gente que sente sequidão na garganta. Daqui a 500 anos não vai ter água no planeta. Não estou dizendo que a gente vai ser irresponsável, mas não sei como vai ser. Cara, não vai ser para você. Entendeu? Agora eu vou profetizar. Daqui a 500 anos você não vai estar aqui. Nós somos profundamente ansiosos. A Bíblia vai dizer, olha, não ande ansioso por coisa alguma. E biblicamente, a ideia da ansiedade é a ideia de uma rachadura. É aquele, você crê com o pé e com o outro você não crê. Você acha com o pé que Deus vai fazer, mas com o outro você acha que não vai. Você acha que vai dar certo, mas com o outro você fica, e se não der? Você acha que a coisa vai, mas no outro, e se não for? E a Bíblia diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. E como é que eu venço a ansiedade? Mas em tudo sejam conhecidas as vossas súplicas diante de Deus, as vossas necessidades diante de Deus, pela oração, súplica, ação de graças. Ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Sabe, quando a gente sai dessa agitação, a gente consegue ver as coisas numa outra perspectiva e isso acalma o nosso coração. Sabe, é como se você estivesse num engarrafamento. E aí você está reclamando, você está buzinando, está dizendo que só tem roda presa na cidade, que esse povo é murrinha, basta chover que ninguém mais sabe dirigir. E aí chega alguém e diz assim, entra aqui nesse helicóptero comigo, vamos olhar do alto. E aí você percebe que na verdade houve um grave acidente. E o trânsito está parado porque as equipes de salvamento estão socorrendo as pessoas. A visão do alto muda tudo. Abacuque sobe na torre de vigia para se aquietar com Deus. E Deus fala com ele assim, cara, está sob controle. Está sossegado, tranquilo e favorável. A visão há de se cumprir. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que a quietude, ela pode nos levar a dois estilos de vida. Verso 4 diz assim, vede o arrogante, a sua alma não é correta nele, mas o justo da sua fé viverá. Duas formas de você viver, confiando em você ou confiando em Deus. Se achando o cara, e a Bíblia vai dizer, olha o arrogante, a sua alma não é firme nele. Ou sendo sustentado pela fé. Eu gosto muito do texto de Jeremias 17, quando a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. E a gente sempre que lê esse texto, pensa no outro. Pensa confiar nos outros de forma alguma. Mas se você parar para observar o texto, a ideia do texto é, maldito o homem que confia em si. Que faz do seu braço mortal a sua força. Você tem duas formas de viver a vida. Uma é colocando todas as fichas, colocando toda a sua força, toda a sua intenção, tudo sobre você. E a outra é você viver pela fé. Foi nesse tempo de quietude na torre que Abacuque entendeu que é melhor viver pela fé. Eu não sei em quem você tem confiado. Mas uma coisa eu sei, que colocar a sua confiança em qualquer outra coisa que não no Senhor, é como tentar ficar em pé sobre a areia movediça. É só uma questão de tempo. E quanto mais você for se mexendo, mais enrolado você vai ficando. Vale a pena confiar em Deus. Eu, ao longo da minha vida, eu sei que vocês devem estar curiosos para saber a minha idade. 25? Não tenho mais.
28 também tenho mais. Já tive 28, eu lembro. Na verdade, agora em março, anota aí, dia 8 de março, eu faço 42 anos. Obrigado. 42 anos, mas aí com corpinho de 60. Mas por hora, porque eu estou focado. Tem aí, tá para acontecer um negócio bom, eu não vou adiantar. Mas assim, uma das coisas que eu descobri na vida é que colocar a vida nas mãos de Deus é o mais seguro de todos os investimentos. Eu conheci uma vez um cantor, isso daí foi da era dos meus pais e avós, chamado Luiz de Carvalho. Quem aqui foi criado na igreja, tem um pouquinho mais de idade, deve ter ouvido falar. Foi um dos primeiros cantores evangélicos do Brasil. Ele era diretor de uma loja, diretor comercial de uma loja que não existe mais, mas se você procurar no Google, junto com o Tiranossauro Rex, junto com tantos, você vai encontrar o nome dessa loja, a loja Mesbla. Nossa, meus pais começaram a namorar lá na Mesbla, né? E ele era gerente geral da Mesbla quando Deus o chamou para ser cantor em tempo integral, viver para Deus, viver do ministério. E ele foi para o seu diretor e falou assim: seu fulano, eu quero me desligar da Mesbla porque eu vou servir ao Senhor. Eu vou ser cantor. Eu vou viver para adoração, para ministrar o louvor. E aí o chefe dele falou assim: Luiz, você pode ir, você é novo, vá se aventurar, mas deixa eu te falar um negócio. Esse negócio de ficar cantando para a igreja não dá certo não. Vá lá, vive essa experiência, mas quando você quebrar a cara, saiba de uma coisa: a Mesbla vai estar aqui de portas abertas te esperando. E ele tinha uma voz bem grave. E quando me contou isso, deu uma gargalhada e falou assim: a Mesbla já fechou. E nenhum só dia Deus falhou comigo. Mas vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus para tudo. Você tem duas escolhas: ir quebrando a cabeça, dando cabeçada, se arrebentando, ou escolhendo colocar a sua vida nas mãos de Deus. Deus, gente, Deus, você pode confiar nele em tudo. Nos relacionamentos. Quanta dor a gente colhe em relacionamento, porque a gente não quer confiar em Deus nessa área. A gente às vezes sabe que o cara é um traste, não presta para nada, mas é tão bonitinho. Ele me olha com aqueles olhinhos do gatinho do Shrek, eu não resisto. Ele vai melhorar, ele vai mudar. E toma na cabeça. Rapazes também, levando pancada na cabeça, se frustrando, se arrebentando, colecionando cicatrizes. Simplesmente porque não querem depender de Deus. Eu quero convidar você a orar por alguns instantes. Mas, sobretudo, para você se aquietar. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A minha sogra é muito interessante. A minha sogra podia ter um filme com ela. Minha sogra, ela tem uma lista de oração, ela ora por mais de 2.000 casais e mais algumas pessoas. Gente que ninguém mais ora, minha sogra ora. Depois eu peguei a lista dela, tem uns anos já, estava lá, Bin Laden, ela orando: Senhor, abençoa o Bin Laden, salva ele. Ora pelo Tiririca, acho que por isso que ele se elege. Minha sogra tem esse negócio, todo dia. Senhor Chico Anísio, estava lá. Está diminuindo que o povo está morrendo, né? Então, mas ela ora por esse povo todo. Ela orava pelo Billy Graham, o nome da mulher do Billy Graham era Ruth. E ela orava, ela botou, não sei porquê, Billy Graham e Jane. Aí ela falou: meu Deus, 20 anos eu estou orando pela mulher errada.
Falei, não, mas Deus não vai. Vou tirar a Ruth e vou dar uma Jane pro Billy Graham. Fique tranquilo. Se surgir algum escândalo, a culpa é da minha sogra. 20 anos, Deus abençoe o Billy Graham e a Jane. A minha sogra, ela tem uma visão da Bíblia muito interessante. Tudo para ela, e um dia estava muito preocupado, tendo que resolver um problema, e ela falou assim, olha, tudo de bom está na Bíblia. Se tirar as calças pela cabeça fosse bom, estava escrito lá. Mas está escrito, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A Bíblia manda você se aquietar, mas não anda você ficar nervoso. Então eu quero fazer um convite a você. Quero convidar você a, diante do Senhor, identificar quais são aquelas distrações que mais têm te impedido de conhecer a Deus, de estar com Deus. A gente fala que não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para adorar. Gente, é mentira. Vamos combinar, isso é mentira. Piper, é atribuída a Piper uma expressão que diz que a grande utilidade do Facebook, do Twitter, vai se revelar no dia do juízo que a nossa falta de intimidade com Deus não foi por falta de tempo. Falta de interesse. Ele não está interessado em Deus. Ele não está interessado, ele não tem fome de Deus. As pessoas correm atrás de tudo aquilo que lhes falta, tudo aquilo que é importante para elas. E se a gente não está buscando a Deus, é porque a gente tem, às vezes, um cristianismo confessional, a gente se acostumou a falar algumas coisas, mas no fundo, a gente não está nem aí para Ele. O que a gente precisa fazer hoje? Fala, Deus, eu quero ter fome da Tua presença, eu quero ter sede, eu quero ter relacionamento com o Senhor, eu quero ter experiência com o Senhor, eu quero Te conhecer. E você vai fazer um voto a Deus de algo que você vai ter que, talvez, colocar de lado. Se aquietar para ter esse tempo com Deus. Eu ganhei esse presente aqui. Isso aqui é um memorial. Aqui tem uma cruz e tem uma asa. E eu não uso isso simplesmente porque eu acho bonito, apesar de achar. Mas tem uma história por detrás. Eu fui ministrado há um tempo atrás, eu aprendi e me fui relembrado que a cruz significa renúncia, sacrifício, abandono, deixar algo para trás. E a asa, liberdade, alcançar as alturas, voar. E aí eu decidi que eu precisava sacrificar algumas coisas para que eu pudesse voar. E eu quero convidar você hoje a sacrificar algumas coisas da sua vida tão agitada para que você possa voar. Vamos falar com Deus? Aí no silêncio do seu coração, gasta um tempinho, ou melhor, investe um tempinho conversando com Deus. Deus, o Senhor conhece a vida da gente, conhece o nosso sentar, levantar. Antes que qualquer palavra chegue à boca, o Senhor já sabe de tudo. E eu quero te pedir que o Senhor contemple o coração de cada pessoa que está aqui. A oração que cada um fez. E ajuda-nos, Pai Santo, assim como Abacuque, a sair do meio da confusão. E subirmos na torre de vigia. Estarmos na posição e na situação da quietude. Para ouvir e ver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.